Certamente a gente vai analisar essas características de liderança, como eu até coloquei essa tabela aí, liderança autocrática, democrática e liberal. E uma coisa só que eu queria, a gente vai para a página 21, eu queria só dar aqui uma dica em relação a isso, para a gente não ter uma concepção incorreta em relação a essas classes, tá certo? Essas categorias de liderança, para a gente não pensar que a gente tem que se enquadrar totalmente em uma e evitar todas as outras. Quando, na verdade, em algumas situações, a gente vai manifestar uma característica ou em um momento a gente vai assumir um determinado posicionamento que pode ser qualificado dentro deste ou daquele tipo de liderança. Então, liderança autocrática, democrática e liberal. Não é sempre que você vai ser uma liderança liberal, porque você precisa tomar a frente, tomar decisões e mostrar como faz. Então você vai ter que ser autocrático em alguns momentos, principalmente quando você tem pessoas que precisam aprender. Então as pessoas não têm ainda autonomia, tá certo? Página 21, viu? Estou só dando aqui uma dica em relação a isso. Então as pessoas não têm ainda autonomia para assumir determinadas posições, então você vai ter que ensiná-las. Assim você vai ter que ser autocrático. Cristo, por exemplo, quando ele andou entre nós, ele não podia simplesmente ficar discutindo com os discípulos, como uma liderança educadora, por exemplo, que espera o feedback e aproveita parte daquilo que a pessoa falou para construir uma ponte até o aprendizado. Então, em alguns momentos ele até fez isso, mas em outros ele precisou tomar uma posição como que autocrática, no sentido de trazer o conhecimento que vem da parte do Pai, e que ele é detentor dessa sabedoria, desse conhecimento. E ele veio nos entregar, veio nos comunicar. Então, naquele momento, ele precisou dessas características. Em outro momento, ele pôde ser mais democrático. Por exemplo, ele perguntou para os discípulos o que as pessoas dizem acerca dele, ouviu a resposta dos discípulos e ouviu o ponto de vista dos discípulos e deu uma aprovação sobre o posicionamento de Pedro. Em outros momentos, Jesus foi até uma liderança liberal, quando, por exemplo, ele delega funções aos discípulos. Ele manda a eles, de 2 em 2 para evangelizar e lhes dá autoridade, lhes dá poder sobre os demônios, e depois ouve deles o relatório do trabalho que eles realizaram. Mas os discípulos, tendo aprendido de Cristo e tendo sido por ele capacitado, foram então de 2 em 2 fazer um evangelismo em massa naquelas regiões da Galileia onde eles estavam trabalhando. Então, em algum momento Jesus foi autocrático, em outro foi democrático, em outro ele foi liberal, tá certo? Bem como ele exerceu uma liderança coercitiva em certo momento. Pode parecer para nós um tanto estranha essa afirmação, a liderança coercitiva, parece até a liderança do mal, parece até algo negativo, mas em determinado momento se fará necessário um posicionamento coercitivo em relação a algo que ofereça risco iminente. Risco iminente. Então, uma vez que aquilo é um risco, é um perigo de vida, é um perigo contra a doutrina, é um perigo contra a santidade de Deus, o líder terá que se posicionar de forma enfática e terá que se posicionar de forma enérgica, como Neemias, que até arrancou os cabelos de alguns e jogou seus móveis na rua. Foi uma liderança coercitiva. O Senhor Jesus Cristo, quando viu aqueles vendilhões no templo, comercializando com as coisas de Deus, enganando, mentindo, locupletando ali do bem das pessoas, e aproveitando-se ali daquele ambiente. E Cristo, ele não vai discutir com eles, ele não vai deliberar com eles para chegar a uma conclusão. Ele simplesmente os arranca dali, enxota dali, até pega lá, faz um chicote e chicoteia alguns deles, para expulsá-los dali, porque é isso que era esperado dele. Então é isso que a gente tem que entender, que o líder, ele tem que atender naquilo que ele é esperado. Assim também um pastor, um presbítero, um diácono, um cooperador que está envolvido já no trabalho, um professor de EBD, quando vê ali surgir diante dele a construção de uma heresia, ele tem que se opor veementemente a ela. Um pastor que tem que rejeitar alguém que está tentando trazer algo prejudicial para a igreja. Em algum momento você será coercitivo. Em algum momento você terá uma visão executiva sobre o trabalho, porque o trabalho também tem características burocráticas, administrativas, jurídicas. A igreja, ela é um corpo místico, no sentido de ser uma em Cristo. Assim Cristo é o cabeça e nós somos o corpo.
e assim sendo todos nós que estamos escritos no livro da vida, somos a igreja de Cristo espalhada por toda a terra, mas a igreja local, ela também é uma instituição. Pai do Senhor, tudo bem? Fique à vontade. A igreja local, ela também é uma instituição. Sendo uma instituição, ela ocupa um lugar, ela precisa de um prédio, o prédio precisa ser administrado, existe aluguéis, ou existe compra de terreno, existe documentações, existe toda uma legalização junto às autoridades locais. Então, em algum momento, o líder terá que ter uma visão executiva sobre o processo. Então, ele lida também com as pessoas, ele lida a partir de um ponto de vista cristão, a partir de um ponto de vista bíblico, mas ele também é um gestor. Então, em algum momento, ele precisará se dedicar a entender como que aquilo pode ser gerido e otimizado da melhor maneira, para que todos se beneficiem, para que a igreja tenha uma melhoria, por exemplo, no seu local de culto, para a igreja estar de acordo, para que ela não seja pega aí em algum meandro da lei, e alguém venha atrapalhar o progresso da obra. Pai do Senhor, tudo bem? Fique à vontade. Então, em algum momento, se manifesta a visão executiva sobre o processo. E aí, na página 21, tá certo? Estou só dando uma passada para a gente ver como cada um desses tipos de liderança serão necessários em determinado momento. Esse laissez-faire que eu coloquei aí, liderança liberal, é aproveitando daquela visão do quadro que eu já passei para vocês. Liderança educativa, como eu falei, então coloquei Sócrates como exemplo máximo dessa liderança educativa, né? Através do processo que ele desenvolve, chamado maiêutica. Ele vai interrogando as pessoas, e com as interrogações as pessoas vão apresentando ali a justificativa de seus pontos de vista, e muitas das vezes não conseguiam justificar a sua visão, suas crenças, sua visão de mundo, e é quando viam a incoerência dessas crenças, a incoerência dessa visão de mundo, e muitos se tornaram inimigos de Sócrates por causa disso, mas muitos se tornaram seus alunos, se tornaram pessoas devotadas a ele, como Platão, que depois funda a academia, e Platão depois virá Aristóteles, e aí temos essa grande base de conhecimento do mundo ocidental. Então, Sócrates era uma liderança educativa, as pessoas estavam construindo um conhecimento junto com ele. Ele não tinha um conhecimento de todas as coisas, mas ele tinha um conhecimento acerca daquilo que ele desconhecia. Então, ele sabia, olha, eu sei onde estão minhas limitações. E ele trabalhava exatamente nisso, ele tinha consciência das suas limitações. Tudo sei é que nada sei. E aí você vê a grande sabedoria dessa liderança. Sócrates exerceu isso, mas o Senhor Jesus Cristo, nele nós encontramos também essa liderança educativa, no sentido de que os discípulos iam crescendo, iam se desenvolvendo. Havia um processo de ensino-aprendizagem que levou eles até um amadurecimento ao final desse processo. Pai do Senhor, tudo bem? Pode encontrar um lugar aí. Então, quando o Senhor Jesus Cristo foi assunto aos céus, os discípulos, eles eram pessoas diferentes das que eles eram quando eles foram chamados. Então, eles, através desse processo onde Cristo vai demonstrando para eles e vai inquirindo deles também um conhecimento acerca daquilo que está acontecendo, e vai colocando eles devidamente de acordo com aquilo que ele está ensinando, os discípulos vão absorvendo e crescendo, e vão sendo modificados. Então, eis aí um processo educativo para o qual os líderes da atualidade, e eu ressalto aqui, temos a visitante, temos aqui nossa irmã que está podendo comparecer também hoje, a gente ressalta que liderança, eu gosto da palavra liderança porque ela é mais aberta. Nós não estamos falando necessariamente de cargos eclesiásticos, nós não estamos falando necessariamente de pessoas que subiram numa hierarquia eclesiástica, mas sim pessoas que, conscientes do seu papel no reino de Deus, assumem uma posição pró-reino de Deus, uma posição proativa, no sentido de fazer o melhor para a glória de Deus. E assim elas lideram onde elas estiverem. Elas lideram na sua família, elas lideram no seu bairro, elas lideram na vila onde moram, no prédio, no condomínio. Então, quando elas se tornam o foco da ação, elas começam a agir, como Paulo diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ela se torna então uma referência. Ela é líder, nem que seja líder de uma pessoa que olha para a sua ação, uma pessoa que toma ela como um exemplo. Então ela é líder daquela pessoa, sendo assim tem responsabilidade, E Cristo, ele nos deu o valor de uma alma, que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Então nós temos aí o grande papel, o grande chamado, para que nós exerçamos então
essa liderança, independentemente de cargos, você pensar em liderança. Líder transformador, conforme eu já expliquei, trouxe o exemplo aí de Davi, que recebe aqueles homens que estavam decepcionados com a sua vida junto ao reinado de Saul, e que chegando a Davi, são engajados por ele nessa mesma visão. E aí vão ser pessoas integrantes do seu reino, né? O reino para o qual ele já estava consagrado, já era rei de direito, mas não de fato ainda. Então ele já tinha consagração, mas Saul ainda estava sentado no trono. Ele não lança a mão, tá certo, de pretextos para arrancar Saul dali, mas ele espera o tempo de Deus. E quando Saul, de fato, ele sai do poder, Saul é assunto, né? Saul sai do poder, Davi chega ao trono, primeiro em Hebrom, depois sobre todo Israel. E aí você tem aqueles que estavam junto a ele, também acompanham ele nesse crescimento. E aí você tem a liderança que é exercida no âmbito eclesiástico, no qual nós não temos um mecanismo aqui, vamos dizer assim, nós não somos motivados por uma ideia de troca, tá certo? Uma reciprocidade no sentido de eu venho aqui, presto um serviço e recebo um salário, ou um soldo, ou um ordenado. Então, aqui, a coisa como é que ela funciona? Nós temos, então, um grupo, um líder e um grupo que está ligado a ele e que estão vivendo a verdade do Evangelho, que estão vivendo conforme a palavra de Deus, que estão pregando a palavra de Deus e exemplificando com sua própria vida. E aqueles que se achegam a eles vão se engajar, então, no mesmo propósito. Então, nós estamos aqui porque estamos na mesma visão. Ninguém está aqui obrigado. Ninguém está aqui no cabresto. Ninguém está aqui porque foi coagido mentalmente, através de uma ideia, né, que venha tornar você cativo. Não, se você sair daqui vai vir uma maldição. Se você sair daqui vai vir alguma coisa assim. De forma alguma. Todos estão aqui livres, por livre e espontânea vontade. E permanecem aqui porque estão engajados no mesmo propósito. E é onde você vê a figura de Davi ser um exemplo para aquilo que nós entendemos como liderança, na atualidade também. Pessoas vieram até Davi de livre e espontânea vontade, estão engajadas no mesmo propósito que ele. Assim também na igreja, nós temos lideranças que estão vivendo de uma forma bíblica e pessoas que estão olhando para ela e vendo nela aquilo que elas querem também alcançar. E assim estão engajadas no mesmo propósito. Acerca do carisma, também falei, é necessário ter esse magnetismo, ter esse carisma, ser uma pessoa atrativa no sentido de passar confiança, de passar até empolgação mesmo, né, na sua forma de falar, a forma de colocar os seus propósitos, a forma como prega a palavra de Deus. Só que o carisma, ele é um dos componentes, ele não pode se confiar totalmente nele, porque se há uma pessoa carismática, uma pessoa que tem um magnetismo pessoal e que atrai as pessoas a si, né, atrai elas aos seus propósitos, mas ela não está engajada e ela não lida com responsabilidade em relação a esses projetos, a esses propósitos, as pessoas em algum momento perceberão que ela não está comprometida com aquilo que ela está dizendo, que o seu discurso é vazio. E aí nós temos às vezes uma pessoa que tem um discurso muito poderoso, mas uma ação nula. E aí ela consegue manter as pessoas ali durante um tempo. E aí quando você vê essas igrejas com público rotativo, nunca tem pessoas que ficam ali e permanecem. Sempre pessoas novas. Por quê? A pessoa vem atraída por um discurso, mas quando ela vê que aquele discurso é apenas teoria, é apenas uma invenção da cabeça de algumas pessoas que vendem esse produto, que na verdade não se concretiza, elas saem. Então, foram atraídas ali por promessas mirabolantes, mas aquilo não se realiza, e aí elas vão procurar um lugar mais sério. E aí nós temos o problema da pessoa que tem um carisma, tem um magnetismo, atrai as pessoas, mas não tem um engajamento. Então, falei acerca disso. Falei do líder servo, que o Senhor Jesus Cristo exemplificou, a máxima do líder servo, a pessoa que está liderando sem se deixar contaminar pela ideia de prepotência, de pensar que por ela exercer uma liderança, automaticamente ela se tornou alguém melhor do que os demais integrantes daquele grupo. Ela pensar que por ser o líder deles, ela é melhor do que eles. Cristo arrebenta com essa lógica. Então Cristo fala, o versículo que eu citei ali em Lucas, Jesus disse, os reis das nações dominam sobre elas e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores, mas vocês não serão assim, pelo contrário. O maior de vocês
deverá ser como, aí coloca aí o mais jovem, em outras traduções o menor. Aquele que governa como que serve. O que governa como que serve. Então, que lógica é essa? É a lógica estabelecida pela graça, na qual, mesmo pessoas em patamares diferentes de conhecimento, classe social, um enfoque financeiro, tem mais renda do que o outro, tem mais bens do que o outro, mas todos eram pecadores igualmente. Então, mesmo que tinham qualificações, tinha uma alta formação, inteligência, QI, por aí vai, todos eram igualmente pecadores e todos entraram pela mesma porta da graça. Então todos foram salvos pela graça. Assim a graça nivela todos. Agora, mesmo todos sendo nivelados pela graça, serão empregados por Deus em diferentes funções. E aí, o que governa, ele não é mais importante do que o que serve. O que lidera não é mais importante que os liderados. Tá certo? O que prega não é mais importante do que o que ouve. Simplesmente um servo que prega, outro servo que ouve, outro servo que é presidente do CGADB, outro servo que está na portaria, mas todos eles servem o mesmo Senhor. Então, grande é Cristo e todos os demais são servos. Assim, essa é a lógica do reino de Deus. Essa é a lógica da igreja. Então, se a pessoa trabalha nessa lógica, ela evita exatamente o grande mal que é a soberba, que é a arrogância, a prepotência, achar que tornou-se melhor do que o outro porque está na posição de liderança. E Cristo demonstra isso. Eu entre vós aqui não sou o maior entre vocês, não sou o mestre e senhor, todavia eu entre vocês sou aquele que toma a bacia e o pano e lava os pés. E assim eu fiz como exemplo para vocês, para que vós laveis os pés uns dos outros. Então que exemplo é esse? Aí tem locais que querem colocar o lava-pés como uma prática, sendo que ele é muito mais impactante, não como uma prática mecânica a se fazer, porque você pode lavar o pé da pessoa, mesmo se entendendo melhor do que ela, sabendo que eu estou fazendo isso para agradar os outros e para ficar bonito, mas eu sei que eu sou melhor do que ela. Então, está impregnado dentro daquele que está praticando um ato mecânico. Então, a questão aqui não é simplesmente um ato, a questão não é mais um ritual, é uma questão de mudar você na sua essência, de mostrar para você que o Senhor, o Mestre, toma a bacia e lava os pés de um simples pescador, né? E aí Cristo, dando esse exemplo, ele inverte totalmente essa lógica humana, carnal, ímpia, mundana, de que algumas pessoas são melhores do que as outras. Todos custaram o mesmo preço, todos custaram o preço de sangue. Não é que um foi comprado com sangue, outro foi comprado com centavos. Não, todos foram o preço de sangue. Então todos estão no mesmo nível, sendo que serão aproveitados em diferentes funções, mas estão no mesmo nível. Falei um pouco acerca disso, tá certo? A questão daquilo que há de inato e o que há de técnico na liderança, que alguns têm características inatas que vão o favorecer, mas não é porque eles são favorecidos por essas características, ele é colérico, né? Ele é fleumático, ele tem algumas características inatas que favorecem, porque o fleumático é mais diplomático, sabe apaziguar a situação, o colérico tem mais iniciativa, é mais ousado, até em alguns momentos pode ser até mais autoritário, mas não é por isso que aqueles que têm características mais como sanguíneo ou melancólico não exerçam liderança. Podem exercer, e na verdade aqueles que também têm características inatas favoráveis, todos têm que treinar, todos têm que passar por um processo de aprendizagem. Então, aquelas características inatas apenas vai o ajudar, mas não resolverá totalmente a questão. Então, quero passar aqui para a aula de hoje, só queria dar essa dica, para não ficar um entendimento um tanto ambíguo, um tanto incorreto em relação àquilo que a gente veio explicando, tá certo? Pensar, não, eu tenho que ser só executivo, não, eu tenho que ser só coercitivo, eu tenho que ser só autocrático. Não, essas características que foram trazidas aí, elas terão que ser percebidas em cada momento e controladas. E você tem que dosar da maneira correta, sabendo que em algum momento você vai se posicionar como um ou como outra. É isso que nós queremos passar. Na página 21, quem não está com a apostila? Você não está com a apostila, né? Ah, sim, está dividindo, né? Tá certo. Vamos lá. Atributos naturais que o líder precisa desenvolver. Por atributos naturais, nos referimos àquelas qualidades que a pessoa já nasce com elas, tá certo? É inato, né? São próprios do ser humano, pois o ser humano foi criado com capacidades para governar. Ele indica aqui Gênesis 1:28, para Adão, né?
Portanto, todas as pessoas têm alguma capacidade de liderança, ainda que em graus inferiores. Daí a razão de afirmarmos que é possível, pelo aprendizado, qualquer pessoa se tornar um bom líder. Mas para tanto é necessário que haja esforço e dedicação no desenvolvimento de suas aptidões. Isso aqui é basicamente o resumo do que eu acabei de explicar. Então você terá que observar para cada momento desse as características necessárias que têm que ser desenvolvidas. Óbvio que na situação em que pede uma atitude um tanto mais enérgica e coercitiva, o melancólico vai ter um certo problema. Para o colérico ele tira de letra, porque ele já faz isso constantemente. Ele já é a pessoa que fala mais alto, né? A pessoa mais já quer tomar frente, já quer resolver de uma vez. Então ele já naturalmente ele já quer agir assim. O melancólico ele já quer refletir mais sobre a questão. O sanguíneo ele quer evitar problemas, ele é mais brincalhão, a pessoa mais expansiva. O fleumático ele já quer fazer ali, é mais diplomático, né? Quer resolver as questões de modo que todos entrem em acordo. Então você tem algumas características que vão favorecer, só que em outro momento em que seria necessário mais reflexão, certamente o colérico terá problema, porque ele é mais atirado. Ele quer resolver na hora, né? Ele quer que as coisas aconteçam já, agora. E o outro, que tem uma característica mais propícia à reflexão, já vai tirar de letra essa questão, não vai sentir-se aflito em relação a isso. Fala, não, vamos conversar melhor, vamos chamar as pessoas, vamos procurar saber melhor o que aconteceu. Mas cada um dentro da sua... E aí entra a autoanálise. A pessoa tem que fazer essa autoanálise e tem que entender aquilo que é necessário para o momento. Então, por exemplo, uma situação na qual um colérico está exposto a um ambiente, a um momento, uma situação em que ele está sendo confrontado e ele sabe que, sendo explosivo, ele pode em algum momento vir a envergonhar o nome de Cristo, falando até palavras de baixo calão, envergonhando, né, prejudicando seu testemunho. Ele, conhecendo-se, ele sabe que ele não pode permanecer ali. Então ele tem que sair daquela situação. Enquanto que um melancólico, mesmo sendo agredido, mesmo sendo confrontado, ele sabe lidar com a situação de uma forma mais tranquila. Sabe contornar a situação. Então cada um, conhecendo-se, vai saber seus pontos fortes e seus pontos fracos. E saiba, é imprescindível essa autoanálise, porque o diabo já está fazendo ela constantemente. Então o diabo ele já anda em derredor fazendo esta autoanálise das pessoas, como ele fez de Jó. E quando Deus deu testemunho de Jó, o diabo já apresentou logo uma contra-argumentação. É porque que ele não te serve de balde, ele te serve à toa. Né? Pode falar. Por exemplo, um líder, por exemplo, vamos usar o pastor. Um líder pastor, ele tem que mostrar que ele vai usar uma delas. Sim, eu entendo o que você está falando. Então ele pode ter as 4 características. Só que antes dele ser pastor, ele é um ser humano. Então, como ser humano, ele tem um traço de personalidade, tá certo? Que ele carrega ao longo da vida, que não é necessariamente um defeito. É ele, é a pessoa dele. E aí, junto com essa personalidade, tem o caráter que está sendo construído, tá certo? E aí, muitas das vezes, existem problemas de caráter a serem corrigidos, na verdade. Que é uma péssima herança que ele recebeu da família, ou do contexto em que ele estava, e que terá que ser corrigido. Então, cara, a gente conheceu pessoas aqui que eram completamente coléricas. Eu conheci pessoas aqui que eram assim. E é o que acontece. Na visão, se ele vai ser analisado por um melancólico ou por um sanguíneo, muitas das vezes, eles demonizam até aquela pessoa. Aquela pessoa é um demônio, ele é explosivo, eu não sei nem se ele é crente. E muitas das vezes, a pessoa, ele é crente sim. Ele foi comprado pelo sangue de Cristo Jesus e ele sofre com esse traço de personalidade dele. Ele tenta controlar, só que muitas das vezes ele falta sabedoria de contornar a situação e de lidar de uma forma respeitosa em relação aos seus próprios defeitos, reconhecer os seus defeitos, e ele se expõe a essas situações. Aí muitas das vezes acaba prejudicando seu ministério. Porque a gente já viu pessoas aqui que assim, eram exímios evangelistas. Eram pessoas destemidas, corajosas, pessoas que entravam em situações que muitas das vezes nós não teríamos coragem. Enfrentavam situações que você nem acreditava. Uma pessoa tinha tanta coragem para enfrentar. Só que quando era para lidar com outras situações que demandavam calma, ela não tinha.
Então ela tem que saber, por isso que Cristo, veja, eu entendi até o que você disse, ele vai, em alguns momentos, ele vai precisar de coisas que está presente em outra. E aí o que ele vai fazer? Aí entra a técnica, entra coisas inatas, que são características próprias dele, que ele vai tentar usá-las como vantagem, né, a partir do momento que for trabalhado pelo Espírito Santo. E existem coisas que ele mesmo vai ter que desenvolver. Então ele sabe, eu sou muito estourado. Então o que eu vou contar até 10. Se até 10 não é suficiente, conta até 100. Porque senão você vai se deixar vencer por esses defeitos. Aquilo que poderia ser uma qualidade, porque você vê uma pessoa que é estourada, para um debate, por exemplo, é ruim. Ela vai perder a linha. Só que para, por exemplo, um evangelismo mais ativo, linha de frente, onde você vai enfrentar drogados, você vai enfrentar pessoas de certas ideologias que são totalmente contra a igreja, essas pessoas são muito úteis. Que elas não têm medo, elas vão para frente, enfrentam, debatem, discutem, fazem o que for preciso. O que se põe um irmão melancólico ali, ele é esmagado. Então, por isso que Cristo ele tem as ferramentas certas para cada situação. E aí onde ele vai posicionando. Não, essa pessoa... Por isso que Paulo é um vaso escolhido para fazer uma obra extraordinária. E eu lhe mostrarei o quanto há de sofrer pelo meu nome. Então, Cristo sabia. Paulo é a pessoa certa para isso aqui, né? O que Barnabé talvez não fosse para aquela situação. Mas, por outro lado, Barnabé foi a ferramenta perfeita para Cristo moldar Paulo. Barnabé foi o conselheiro pessoal de Paulo, quando Paulo estava no início da sua caminhada. Foi a pessoa que foi lá buscar ele em Tarsis, foi a pessoa que inseriu ele no grupo dos apóstolos, a pessoa que teve o tato, né, de perceber ali o que ele precisava, como tinha que ser trabalhado toda aquela questão. Agora, se dependesse de Paulo, Paulo é a pessoa que resistiu a Pedro na cara. Pedro é uma das colunas da igreja. Então, para aquela pessoa audaciosa, agora com zelo do reino de Deus. Agora, com certeza, ele conseguiu muitos problemas para si. Pode falar. Bom seria se cada um de nós fosse dotado de todas as inteligências, né? Mas cada um é possuidor de uma... Tem demais, né? Para esse ou para aquele, tá certo? Tem um teste para isso, você pode fazer o teste para saber o seu tipo... Tem alguns testes, né? Tem alguns testes aí que ajudam aí a... meu Deus do céu, pois é. Você faz o teste, aí vai saber se você é colérico, Sim. Ou... É bom para você começar a fazer uma autoanálise, né? E começar a trabalhar de uma forma melhor aí com a sua personalidade, de modo que você possa ser um ganho para o reino de Deus. Veja, as 10 principais características de um bom líder, conforme eu coloquei ali naquela pesquisa. Pesquisa, a fonte é Robert Ralph, aliás. A primeiríssima colocada aí, a partir da pesquisa que foi feita, 43,4% das principais características, né, de um bom líder, inspiram as outras pessoas, Então, as pessoas elas querem encontrar isso num líder. O líder não é um pai. Tá? O líder ele não é um carrasco, ele não é um general. Ele é uma pessoa que inspira, né? Uma pessoa que é um referencial, que vai adiante, né? E que as pessoas se espelham na sua ação. Então, um líder, primeira coisa, ele tem que inspirar. Então, para inspirar, ele tem que ser coerente. Então, se o líder não tem uma coerência entre aquilo que ele prega e o que ele vive, a sua liderança vai por água abaixo. Então, ela seria a principal característica do líder transformador. Exatamente. O fato de inspirar, as pessoas se inspirarem nele, na sua ação, inspiram outras pessoas. Aí, em segundo lugar, ele coloca ética. Então, temos aí a inspiração e a ética caminha junto, porque com a ética ele é coerente com o seu discurso, principalmente no âmbito da ética cristã. Então, prega o que vive, vive o que prega. É o mínimo, né, que se espera de um pastor. O pastor, eu até faria aqui, de um líder, porque estamos falando de uma forma aberta, líder. Não necessariamente pastor, presbítero, diácono, regente de círculo de oração, líder de círculo de oração, não. Líder de modo geral, de um líder. Capacidade de tomar decisões, tá certo? Então, a pessoa que se posiciona, a pessoa que não fica em cima do muro. Capacidade de tomar decisões. Capacidade de identificar e desenvolver talentos. E aí é onde entra outras características, né? Barnabé, por exemplo, Barnabé era uma pessoa importante na época dele,
Só que ele não chegava a ser assim uma grande liderança da igreja. Você vê que os apóstolos que exerciam sobre ele uma liderança, ele estava ali servindo. Foi enviado para Antioquia, né, para auxiliar a igreja de lá. De lá o Espírito Santo separou, depois para enviar para a missão. Então não era necessariamente uma das cabeças do movimento, da igreja, mas era alguém extremamente útil para o reino de Deus. Alguém extremamente útil para o Espírito Santo de Deus. Tanto que usou Barnabé exatamente nessa questão, capacidade de identificar talentos. Barnabé soube ver em Paulo os talentos que estavam ali para ser lapidados, né? Os valores que ali que estavam para ser trabalhados e empregados no reino de Deus. Capacidade de influenciar as outras pessoas, e aí entra um pouco do magnetismo, né, do carisma, exercer esse carisma, então transparecer aquilo que você está vivenciando, demonstrar de forma clara aquilo. Então você tem aí algo que vai ser percebido, né? As pessoas vão perceber. Enxergar o todo, ou ter uma visão macro. Então aquele que consegue olhar para toda a problemática, né, do sistema, e não simplesmente focar como especialista em alguma coisa, mas ter toda uma visão e atender o trabalho naquilo que ele necessita. Essa versatilidade, né? Comunicação, então a importância de se comunicar corretamente, comunicar suas ideias de uma forma clara, tá certo? De uma forma objetiva, sem enrolar, sem ser prolixo, né? Ficar enrolando e falando bonito, mas simplesmente falar com uma linguagem acessível, uma linguagem que as pessoas possam compreender de uma forma clara. Capacidade de planejamento e antecipação, pessoa organizada. Saber ouvir, colocado aí como a 9ª qualidade, mas está presente também, né? E dinamismo, ele coloca por último aí. Então, a pessoa que está envolvida nos trabalhos, né? Dinâmica, o dynamis, que vem de dinamite, vem de dynamis, né? Do grego. Então, a pessoa dinâmica, a pessoa que está com energia, né? Está trabalhando com energia. Características físicas, ele vai trabalhar aqui agora, um pouco de características físicas, que é aí onde você mostra que não somente suas palavras, não somente também as suas ações, mas você mesmo. Então, como é interessante quando Paulo fala também para Timóteo, para se apresentar ele mesmo, né? Se entregar ele mesmo como um sacrifício para Cristo. E não é dificuldade nenhuma, não somente também as suas ações, mas você mesmo. Então, como é interessante quando Paulo fala também para Timóteo, para se apresentar ele mesmo, né? Se entregar ele mesmo como um sacrifício para Cristo. E não é dificuldade nenhuma a gente ver, por exemplo, que um sacrifício que era entregue na antiga aliança e que vale para a nova, a mesma lógica permanece para a nova, o sacrifício entregue a Deus é o melhor. Não podia ser uma ovelha com defeitos, não podia ser qualquer ovelha ou qualquer bezerro, né, ou qualquer gado, mas da manada separava-se o melhor para Deus, aquilo que estava mais qualificado. E a gente pode até aproveitar isso para mudarmos muitas das vezes a nossa visão em relação a nós mesmos, o que nós entregamos para Deus, o que nós dedicamos a Deus, né? Como nós lidamos com aquilo que com aquilo com que Deus nos abençoa, que é provisório, que está conosco durante certo período de tempo. Como lidamos com isso? Porque muitas das vezes na nossa correria, nosso dia a dia, e às vezes com certas visões que a gente desenvolve, certas perspectivas que a gente desenvolve, que a gente adota, a gente começa a pensar que o espiritual está totalmente desligado do natural ou do físico. A gente começa a separar o mundo de uma forma dicotômica entre o secular e o sagrado. Eu, na verdade, não terminei de ler ainda, estou lendo, eu acabei parando a leitura de Nancy Pearcey, A Verdade Absoluta, de Nancy Pearcey. E eu gostei que ela trabalhou de uma forma muito profunda o defeito que gera essa divisão de secular e sagrado. Ela fala que isso surgiu por volta da Idade Média, a tentativa de conciliar uma visão pagã com uma visão cristã que estava se colocando agora como supremacia, mas que não podia simplesmente apagar a visão do paganismo. Então o que fizeram? Separaram o mundo em secular e sagrado. Então, secular, a igreja, sagrado, a igreja, secular,
as diversas formas, né, de ver o mundo de forma pagã, fora do cristianismo. E aí essa divisão passou para a mentalidade ocidental, de modo que até hoje a gente continua sofrendo influência disso, separando nossa vida em secular e sagrado. Então, quando você separa assim, é como que se você colocasse um limite para a influência de Deus, a influência do Espírito Santo, que fica relegado ao sagrado. Aí o sagrado, muitas das vezes, fica cada vez mais diminuído ao ambiente eclesiástico, vamos dizer assim. Há um momento de culto, que são 2 horas numa terça, 2 horas numa quinta, domingo de manhã, escola dominical, depois domingo à noite. Ou talvez um evangelismo, uma visita, o resto tudo é secular. Trabalho, ônibus, metrô, amigos, uma saída para algum lugar, tudo ambiente secular. Ou seja, o sagrado não interfere aqui. E quando você cria essa mentalidade, você está acalentando com isso diversas possibilidades de erro, diversas possibilidades de influência maligna, destruidora, e você está limitando sua ação. Quando na verdade essa divisão é completamente artificial, ela não existe. Deus não olha de forma dicotômica para a sua vida, Ele olha de forma única, inteira. Então toda a nossa vida é consagrada a Deus. Assim, o secular e o sagrado são completamente misturados. O sagrado tem que tomar totalmente o secular. Não é que você vai pregar no trabalho, mas é que você vai trabalhar para a glória de Deus. Essa que é a visão. Não, eu vou pegar a Bíblia, eu vou chegar no trabalho, eu vou pregar lá na repartição, ou lá no hospital, ou lá... Não, meu irmão. O seu trabalho é consagrado para Deus. Você trabalha para a glória de Deus. Você é policial para a glória de Deus, de uma forma honesta, então. De uma forma correta, bem dedicada. Você trabalha na siderúrgica para a glória de Deus. Então você cumpre o horário, você faz tudo corretamente. Você não rouba a empresa, né, de forma alguma. Por quê? Tudo isso é para a glória de Deus. Todos os seus compromissos sociais também são para a glória de Deus. Assim você tem uma visão única sobre a vida. E também sobre a questão do corpo. Porque quando você não faz essa unificação de tudo, você pensa que existe um espaço no qual Deus não interfere. Não, isso aqui é problema meu, o que eu faço do meu corpo, né, como eu lido com ele, se eu estrago ele, se eu prejudico, se eu acabo com ele. Sendo que a Bíblia condena a glutonaria também. A Bíblia condena um comportamento irresponsável em relação ao templo do Espírito, que é o corpo. Pode falar, pastor. Isso é importante, porque eu já vi até pastores ensinando. Sim. Né? Essa duplicidade. A sua vida particular é uma coisa, a igreja é outra. Tem que ver em que sentido, né? Tem que ver o que ele está querendo, onde ele quer chegar, né? Não, tem coisa muito complicada, porque a maioria da nossa, como você falou, o sagrado precisa ser o centro da nossa vida. Exatamente. Se ele for o centro, ele domina tudo. Exatamente, ele interfere em tudo. Porque tudo está Aí, uma coisa que a gente precisa corrigir. Ele domina tudo, interfere em tudo. Então, eu não sou médico mais, eu sou um missionário de bata, né? Um missionário de jaleco. Então, aí ele simplesmente é um fanático. Exatamente. Porque ele não ganha para ser missionário. Ele não é pago para abrir a Bíblia e ensinar Salmo 91. Exatamente. Ele é pago para fazer uma cirurgia cardíaca, ou ele é fisioterapeuta. Aí, qual é o entendimento? O meu trabalho também é para a glória de Deus. Eu vou ser o melhor cirurgião, eu vou ser o melhor gari. Trabalhar corretamente o horário, fazer o serviço, não ficar enrolando, não ficar conversando besteira. Eu vou ser o melhor, e por aí vai, né? O melhor funileiro, o melhor padeiro. O meu trabalho é para a glória de Deus. Essa é a mentalidade. Aí quando você assim age, a sua concepção se torna unificada, aí você vai impactar a sociedade. Porque muitas das vezes a ação da igreja tem sido limitada exatamente pela invasão dessa ideia. Aí o crente relaxa no âmbito secular. Não, porque isso aqui é minha vida particular. Isso aqui não tem nada a ver com a igreja. Na igreja eu dou glória a Deus, sapateio, eu rodo, eu faço de tudo. Mas aqui, você sabe como é, né? Aqui é secular, então ninguém tem nada a ver. É onde entra o prejuízo. Eu vejo nisso, Júnior, até no comércio. Sim. Às vezes tem muito crente comerciante que ele, no comércio ele engana. Ele rouba se for possível. Meu Deus. Porque ele leva como não. Aqui, eu sei. Eu estava conversando com um irmão, ele não é glórico,
igreja. Mas ele falou assim para mim, ele falou, olha, quando eu estou negociando, eu sou um comerciante. Tá, você é um comerciante cristão ou comerciante picareta? Não. Ele falou assim, eu esqueço a minha fé. Aí, pronto. Se eu estou negociando aqui, o apartamento vale 200 mil, eu peço 500. Ah, meu pai, aí é fogo. É difícil, viu? É difícil porque é exatamente a área onde a igreja ia impactar a sociedade com uma ação diferente. Fala, não, isso aqui, ele não é um mecânico como os outros. Os outros mecânicos mentem, enganam, trocam peças que não deviam, superfaturam aquela peça. Tudo bem que a pessoa tem que ter o seu lucro, mas se o lucro é honesto, ela não precisa esconder. Fala, não, a peça é tanto se você comprar, se eu comprar é tanto porque tem meu lucro. Ela é honesta. Deixa claro. Aí você tem um mecânico diferente. Tem um monte de mecânico ímpio aí que mente, que engana, que são picaretas. Não, mas esse aqui é um mecânico crente. É um mecânico cristão que torna-se sinônimo de um mecânico honesto. Quando você consegue estabelecer esse sinônimo, é cristão, é honesto, você conseguiu um impacto na sociedade. Aí você consegue uma igreja verdadeiramente atuante. Uma igreja verdadeiramente... Porque a maior atuação da igreja não são nos mega evangelismos. A maior atuação da igreja não são nas grandes campanhas, onde coloca um palanque, só vai e prega bonito, tal, a pessoa ouviu ali, se emocionou. Não, a grande atuação é exatamente no dia a dia, na grande teia da sociedade, né, nos diversos meandros na sociedade, onde você pode perceber uma ação diferenciada e uma ação transformadora. Aí você teria um impacto da igreja na sociedade que seria muito mais percebido. E por que não tem tanta essa força mais? Porque estamos perdendo exatamente nessa área. Então é muito crente na igreja, mas não trabalha um pilantra. É muito crente na igreja, mas nos negócios não dá para confiar nele. É muito crente na igreja, mas não dá para você firmar um contrato com ele que ele quebra. Se ele for ter vantagem em outra coisa, deixa você na mão. Ah, então, irmão, ser crente, ou ser ímpio, ou ser um bandista, ou ser bruxo, é tudo a mesma coisa, porque todos eles têm picaretas e têm honestos, então tá tudo misturado. E aí a igreja perde seu impacto. Pode falar. Esse versículo de Timóteo ali, ele está recomendando... Você está falando ali. Não, essa é a questão da minha pergunta. Essa certo. recomendação foi para Timóteo ou foi em geral? Olha, foi para Timóteo, carta de Paulo a Timóteo. Mas ela é aplicada no sentido, você tem que extrair dela qual o significado. Então, Timóteo era doente. o problema era a doença de Paulo, com o estômago. Isso, exatamente. Ele tinha uma fragilidade, né, no estômago. 2, os ambientes que eles passavam não tinham água tratada. Então hoje você tem toda essa rede de tratamento, né, de águas, onde a água tem cloro, tem não sei o que, tem muito tratamento. Na época não, meu irmão. O cara bebe água dos rios que ele acha aí, dos poços, não sei do que. Então tinham diversos tipos. Quando você aplicava um pouco de bebida alcoólica, misturava, diluía, você matava alguns germes. A questão é essa. Então, o que nós tiramos o que nós extraímos daí de principal? Cuide-se. Cuide do seu corpo, se previna, você tem que ter uma prevenção. Por quê? Não existe essa dicotomia de secular e sagrado. Tudo é sagrado. Tudo é consagrado a Deus, inclusive seu corpo. Inclusive a sua fala, suas ideias, sua aparência. Então, uma das vezes, é um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, mas anda desgrenhado, anda parecendo um louco. Abre a boca e ninguém aguenta, um fedor. Então, o que você está fazendo? Você está prejudicando sua mensagem. Você até evangeliza muito bem. A pessoa, ela quer entregar a vida para Cristo, mas não aguenta ficar perto de você. Então, veja só, você perdeu o que você ganhou no evangelismo, você perdeu no mau hálito. Então, são coisas que às vezes as pessoas pensam, não, que é isso, eu estou me consagrando a Deus, e isso aí é símbolo de humildade. Humildade é uma camisa de uma cor, é uma calça de outra, é a gravata de outra cor, só parece até um derrame visual, uma loucura. Uma árvore de Natal. Exatamente, só falta pôr um pisca-pisca. E aí, quando a pessoa assim o faz, ela está falhando em uma área. Ela focou muito em outra e falhou nessa. Né? E aí, onde você precisa ter essa visão unificada sobre as coisas. Essa visão unificada sobre a vida. Consagrar tudo a Deus. Então vamos dar uma melhorada aí nessa aparência, vamos dar uma melhorada aí nesse cheiro,
vamos dar uma melhorada aí nesse guarda-roupa. Não é que tem que usar Pierre Cardin, mas compra uma coisa que combine, pelo menos, uma coisa que esteja, né, uma integridade visual e ideológica também. Então aí você tem uma mensagem completa. É a pessoa que é agradável ao se ver, é agradável ao se ouvir, e as ideias também são coerentes. E aí você tem uma mensagem completa. Inclusive é uma coisa que eu até arrumei problema às vezes com o grupo das irmãs, que eu falei, se vestir é uma atitude política. Quando você se veste, você está representando, você é um outdoor ambulante. Você está representando aquilo que você crê. Aí se você se veste em contradição com aquilo que você prega, você acabou de destruir sua mensagem. Né? Pode falar. Só complementando também assim, desse versículo, acho que esse versículo é muito pra gente também, porque Sim. o vinho era o remédio que tinha na época. É, isso Paulo mesmo. era cheio do Espírito Santo, pleno. Exatamente. Podia curar Timóteo. Timóteo, filho na fé de Paulo. Exatamente. Pleno do Espírito Santo, podia orar a Deus e ser curado. Sim, sim, sim. Mas ele tinha uma doença clínica e o remédio disponível na época era o vinho. Foi esse aplicado, exatamente. E para a gente também, Deus dizendo para a gente, olha, você vai passar no mundo, a gente passa por aflição. Exatamente. Esse mundo. Aqui a gente passa. Aqui fica doente também. Tomar uma medicação não é uma coisa ruim. O que algumas pessoas, quando elas não equilibram essa visão, elas embarcam por aquele fanatismo de pensar que necessariamente tudo tem que ser uma intervenção divina, e elas não olham para esses textos geralmente não são citados, não são analisados, elas deixam de ter essa visão completa sobre toda a amplitude da vida cristã. Que a vida cristã, ela inclui o sobrenatural, a cura sim inclui, ninguém está negando, ninguém está abandonando aqui o sobrenatural. Paulo orou por tantas pessoas e foram curadas. Paulo foi mordido por uma víbora e não fez nenhum mal sobre ele. Então Deus o protegeu, mas é o mesmo Paulo que traz essa orientação. Mistura com um pouco de vinho, porque vai higienizar a água ali, matar algumas bactérias para não afetar, não piorar o problema que você já tem no estômago. Um pouco de ciência, exatamente. É onde você, trazendo para os dias atuais, você sabe que existe uma alimentação melhor, você sabe que existe algumas vitaminas que ajudam, você sabe que existe uma rotina melhor para a sua vida. E é onde, se você tem essa preocupação, é uma demonstração de valor que você tem para as coisas de Deus, que são o seu corpo, o templo e a morada do Espírito Santo de Deus. Então a gente precisa também levar isso em consideração. Sobre a aparência eu acabei de falar, tá certo? Sobre a idade, ele coloca aqui alguma coisa sobre a idade, ele traz até algumas orientações aqui na página 27, ó. As diferentes etapas na carreira. Ele fala aqui dos 20 aos 25, tá certo? Dos 20 aos 25, a independência financeira, ele coloca. Dos 20 aos 25, independência financeira. Aos 30, a idade da consciência. Na página 28 já. Eu já passei sobre a saúde, eu falei, já tratei. Eu vou voltar um pouquinho só, estou só lendo os títulos aqui, ó. Na página 29, 40 anos, a idade do equilíbrio. E aí ele traz aqui essas estimativas, né? 50, início do declínio. 60, fim da carreira, tá certo? Então ele coloca essas idades aqui, o que ele quer significar com essas idades, tá? Sobre aqui a aparência, já falei, né, ali tratei com vocês, e a questão da idade. Primeiro, quando ele fala da idade do líder, existem algumas questões a se colocar. De fato, existe assim uma necessidade de que quando a pessoa ela vai ser colocada à frente para liderar outras pessoas, falando agora mais propriamente no ambiente eclesiástico, ela vai liderar muitas pessoas. Então, pessoas que têm histórico de vida, pessoas que têm experiências, que têm vivência, né? Então, é necessário que ela tenha passado por um processo de amadurecimento. Se você olhar, por exemplo, para o mundo judaico, da época de Paulo, né, que é a nossa grande referência aqui, né, em textos, você vai perceber que ninguém chegava a exercer uma liderança na sinagoga se não tivesse alcançado já a plenitude da sua maturidade. Exatamente. Inclusive até a palavra presbítero, que vem do grego presbiteroi, que é ancião. Então, é o ancião do hebraico, para o grego é o presbiteroi, que serão os presbíteros da igreja, serão a liderança local da igreja.
que necessariamente é a liderança que tenha maturidade, que tenha amadurecimento de vida. Agora, falar de idade já é uma questão um tanto mais ambígua. Por quê? Eu acredito que faz mais sentido falar de maturidade do que de idade. Então tem pessoas que passam pela vida e não vivenciam ela de uma forma profunda o suficiente para aprender com as experiências. Então muitas das vezes a pessoa ela passa por algumas experiências, mas ela não absorve dessas experiências lições de vida importantes primeiro para si e que poderão ser então referência para os demais. Então a pessoa chega às vezes a um envelhecimento em questão de idade, em questão cronológica, mas sem necessariamente ter tido um amadurecimento. Então a pessoa muitas vezes chega a certa fase da vida em que ela envelheceu cronologicamente, mas ela é muito imatura, né? Ela não amadureceu algumas questões. Pode falar, pode ir. Mas eu acho que essa é uma característica da sociedade de hoje, né? Antigamente não era, antigamente era fácil você ver pessoas com mais idade e com experiência. E hoje exatamente. não, a característica de hoje é que isso, sei lá, é 50 e olha lá. Ah, sim. Tecnologia, né? Os mais novos. Né? E quando você olha tanto para os comerciais quanto para os programas da mídia de modo geral, Por isso que aquela época valorizava você começa a perceber o deslocamento daquilo que é louvado. Então, em determinadas épocas, é louvado determinadas atitudes. O pessoal mais responsável, a pessoa cumpridora dos deveres, né? A pessoa que tinha seriedade, austeridade. E aí, com o passar do tempo e com as diversas mudanças que sofreu a sociedade, e as pessoas sendo alimentadas aí pelas mídias, pela TV, rádio, internet, né, mídias sociais, Facebook, por aí vai, você começa a ver o deslocamento aí dessas imagens, né, que são louvadas. Então, muitas das vezes, é muito louvado a jovialidade, né, a brincadeira, né, a pessoa ser engraçada, a pessoa ser cômica, ser até em alguns momentos, vamos dizer assim, irresponsável com algumas questões. Quando ela brinca com qualquer coisa, ela é livre, ela faz o que ela quiser, né, ela não se arrepende de nada, ela fala as coisas que vem na cabeça. E aí quando você vê esses símbolos começando a se destacar e a se tornarem referenciais, você necessariamente terá um impacto sobre a massa. Então a grande massa coletiva que não tem muito autocrítica e que absorve e começa a absorver e representar isso na sua própria vida. E muitas das vezes você vê aquilo que a pessoa estava fazendo no filme, na novela, num vídeo que ele gravou no YouTube, alguma coisa assim. Aquilo era um personagem. Então era um personagem para vender aquele produto. O produto era o filme, o produto era a novela. Aquilo é algo imaginário. Aquilo não é uma escola para a vida. Só que a pessoa compra não como algo simplesmente imaginário, algo como entretenimento. Ele até diz que é um entretenimento, mas ele absorve aquelas práticas. Aí quando você vê, a pessoa está se comportando daquela forma. Então a TV é a sua educadora. O filme é a sua educadora, seu professor, seu mestre, seu referencial. E aí quando você começa a ver na sociedade isso se reproduzindo, você começa a perceber isso. E aí quando você olha para umas fases um pouco mais antigas, você tinha, por exemplo, pessoas de 20 anos como um homem já responsável pela sua casa, por uma família às vezes, por uma empresa. Se encontrava situações assim, o que na atualidade não é esperado das pessoas nessa faixa etária. Por quê? Houve um deslocamento aí, naquilo que é louvado para aquela época e naquilo que é louvado para essa época. E aí você precisa saber que isso vai respingar, porque a igreja não é um alienígena, não está pairando acima da atmosfera, ela está aqui. Então, os líderes que vão entrar pelas nossas portas, também manifestarão esse tipo de coisa. É quando você precisa olhar para alguns outros grupos e você tem que ter a maturidade de perceber algumas atitudes, algumas ações que são válidas em grupos que não necessariamente nós concordamos com eles. Como, por exemplo, algumas seitas até. Como, por exemplo, os mormons. Eu já falei aqui várias vezes. Eu fui numa igreja mormon visitar, ver lá como é que funcionam as coisas.
E eu fiquei positivamente impressionado quando eles fizeram lá um culto, e o líder deles lá, não sei como é que eles chamam, e ele falou, ele levantou lá uma fileira de jovens, né, de rapazes e moças, e ele falou, nós estamos ensinando esses rapazes a serem homens de família e essas moças a serem mães de família, a serem trabalhadores, cumpridores dos seus deveres, né, pessoas que vão cuidar dos seus lares. Eu disse, são homens, eu não concordo com a doutrina deles, não concordo com Joseph Smith, nem com o livro de Mormon, nem com a Pérola de Grande Valor, nem com as heresias, continuo não concordando, mas isso que eles fizeram, isso está certo, é correto, precisa ser absorvido, porque é algo de positivo que há, e aí só pode fazer isso alguém que tenha maturidade, de separar aquilo que é incorreto, é errado, é herético, daquilo que é uma atitude correta. E aí você tem que perceber que a igreja, ela pode ser um grande instrumento transformador para a sociedade, para a juventude, através da revalorização. O jovem, por exemplo, preparando-se para um amadurecimento, preparando-se para um compromisso com a sua família, um compromisso no namoro, um compromisso sério no trabalho, um desenvolvimento da sua vida, o que você está fazendo. E aí quando ele coloca as fases aqui, por que ele coloca essas sugestões de fases? Porque ele está mostrando o que é um desenvolvimento natural. O pastor pode falar. Senão... É interessante, Júnior, você falando isso aí. Aí eu começo a pensar que eu já estou meio velho. Mas eu cheguei aqui em 88. Velho não, vivido, experiente. Né? Eu cheguei em 88 em São Paulo. Eu fui trabalhar em... Mostrar o seu valor. Mostrar, então, né, que sabe o que está fazendo. Exatamente. O que mudou em tudo isso? Mudou exatamente a faixa etária. Né? Hoje, você encontra, eu mesmo, tem um rapaz que foi trabalhar e eu até lembrei muito de mim. Naquela época, o que é um valor hoje? Exatamente. Quais são os referenciais? O que é louvado? O homem que é um cabra macho, trabalhador, honrador da sua palavra, né, que é contrato na ponta do bigode, que dava uma palavra e não caía por terra. Uma mulher honesta, né? Ninguém tinha nenhum mal a falar acerca dela, né? Que é prendada, conhecia de tudo, né? Das práticas domésticas. Então você tem os referenciais da antiguidade. Aí, claro, você não vai pegar os anos 80, os anos 50, 60 e fazer ele cair aqui em 2020. Não vai. Então, mudou. O mercado de trabalho na atualidade, o mercado de trabalho, ele consome mão de obra feminina de uma forma avassaladora. Então as mulheres estão no mercado de trabalho. Mudou, isso mudou, ponto final, não vai voltar. Então o que acontece? Você terá necessariamente que ter mulheres e homens conhecedores do que é uma rotina doméstica, tá certo? Porque vão compartilham o mercado de trabalho, estão no mercado de trabalho e também compartilham uma vida doméstica. Só que os valores são os mesmos. Você pode ter as mesmas pessoas responsáveis daquela época manifestando-se hoje como pessoas responsáveis e cumpridoras dos seus deveres no contexto atual, no contexto em que estamos vivendo. Então, os valores é que tem que ser resgatados, não é pegar as práticas do passado e tentar fazer elas encaixarem aqui, mas sim pegar os valores que eram valores naquela época e permanecem valores, tá certo? A honradez, o compromisso, né? A fidelidade conjugal, a responsabilidade com o que faz, ser uma pessoa cumpridora da sua palavra, ser uma pessoa com caráter, tá certo? Ser uma pessoa honesta. Então nós temos aí um resgate desses valores no contexto atual, na conjuntura da sociedade atual. Mas se a gente não se preocupar com isso, se a gente não fizer isso, se a gente não interferir nisso, nós vamos infelizmente ser engolidos por aquilo que a sociedade está se tornando. Porque as pessoas que estão aqui dentro da igreja, elas não estão fechadas numa redoma de vidro. Elas estão sendo influenciadas. E as pessoas às vezes começam a ser influenciadas desde a mais tenra infância. Você tem, por exemplo, alguns desenhos animados que são simplesmente assustadores, onde a visão paterna ela é constantemente destruída, onde a visão materna ela é completamente caótica, tá certo? Na sua função, onde os filhos muitas das vezes são colocados de uma forma completamente distorcida também. Então você tem muitas das vezes a criança construindo ali
a sua primeira estrutura, tá certo? A partir da qual ela vai pensar as coisas, ela vai enxergar o mundo a partir daquela primeira estrutura, sendo construída já de uma forma completamente equivocada. Quando você pega seu filho, sua filha, senta na frente da TV e pensa, fiz minha obrigação. Tem comida, tem roupa, tem brinquedo, tá certo? Leva para passear, né, em algum lugar, no fim de semana, você pensa, fiz minha obrigação. E quando, na verdade, a pessoa está sendo educada por um padrão completamente antibíblico, completamente distorcido. E aí, quando você vai se aperceber, você está morando com um estranho. Você fala, não é um filho que eu criei. E aí você tem que se perguntar, você criou mesmo algum filho? Você influenciou, você comunicou valores? Você comunicou a forma correta de se lidar com as situações da vida? Você construiu aquilo que é um valor, né? Aquilo que é uma forma correta de se lidar com as situações? Você foi claro nessa demonstração, mas muitas vezes falhou nessa comunicação. É onde você perde uma geração para outra. Você tem uma geração forte, trabalhadora, honesta, cumpridora dos deveres, crente, né? Engajada nas coisas de Deus. Aí quando você olha para outra geração, cadê? Onde estavam? Né? O que aconteceu com aqueles valores? Falhou na comunicação. E às vezes a pessoa faz isso pensando que está premiando, às vezes, seu filho. Não, ele não vai ter as dificuldades que eu tive. Ele não vai ter a importunação que eu tive na minha vida. Né? Meus pais me importunaram nisso, naquilo outro. Eu vou dar a ele uma coisa muito mais confortável, muito melhor. Pensando que está fazendo um bem, quando na verdade você está destruindo. Você tinha que ser o elo para aquela geração passada que tinha valores, comunicar os valores para essa. Aí você vai e quebra esse elo. Colocando a pessoa, né, dando a ela algo que você pensa que é muito confortável, mas que na verdade não está mudando o caráter dela. Então, para fechar, para a gente ir para o intervalo, eu prefiro falar de maturidade do que falar simplesmente de idade. Então a pessoa vai crescendo, absorvendo experiências, vai entendendo, né, que ela precisa se comportar de uma melhor maneira, corrigir defeitos, adquirir melhores aptidões, resolver determinadas situações, se posicionar, tá certo, de acordo com esses problemas que vão surgindo ao longo da vida, e assim ela vai amadurecendo e vai tendo conteúdo para poder ensinar, para poder falar, para poder orientar pessoas. E aí quando ele passa isso aqui para a gente, acerca das idades, é aquilo que a gente pode enxergar, por exemplo, como um desenvolvimento natural. E aí, para que as pessoas possam enxergar esse desenvolvimento natural, conforme ele coloca aqui, 20 a 25 anos, idade estimada para independência financeira. Para a pessoa chegar à independência financeira com 20 a 25 anos, é porque ela começou cedo. Na adolescência, ela já era um aprendiz. Quando ela chega na fase da independência, da emancipação, ela, no mínimo, já tem uma profissão. Quando chega aos seus 25 anos, ela já está qualificada na profissão. E aí você tem um desenvolvimento natural. E aí a igreja, quando ela tem um banco com adolescentes, um banco com crianças, com adolescentes, com jovens, ela tem uma grande oportunidade. Se ela olhar para isso, se ela tiver essa visão. Agora, se a visão for somente canta 3 hinos e ouve uma mensagem e volta para casa, é pouco, meu irmão. É pouco, precisa uma ação mais direta, no sentido de conscientizar. Aí onde você vai precisar levantar lideranças que estejam engajadas. Não é que vai ser, nossa, é um espetáculo de liderança, não é um QI, não é isso não. É uma pessoa engajada nesse processo, que ela vai provocar, muitas das vezes, esses jovens, vai instigá-los a querer essas coisas, vai colocar na cabeça deles. A liderança. Minha visão, meu sonho, Abreu Lima, que é um lugar enorme, um lugar extremamente populoso. Tem a colégio deles. Do Recife, tem um colégio presbiteriano. Sim. Maravilha. Eu estudei detrás da presbiteriana. A minha visão, um projeto de alfabetização, para as crianças, um projeto de educação, diversificando não somente temas religiosos, temas de modo geral, para que a igreja coloque seu posicionamento, né? Adolescentes, aí jovens, sexualidade, namoro, noivado,
tá certo? A partir de uma visão bíblica, recém-casados, e aí você traz a experiência daqueles que são bem-sucedidos nos seus casamentos para poder comunicar aqueles, tá certo? E aí você vai, profissão também, você vai pegando aqueles que são profissionais, explicando para eles, dando aí um norte, né, sobre que caminhos ele pode tomar. Então, quando você tem esse tipo de situação, você conseguiu cobrir, muitas das vezes, vários aspectos da vida dessa pessoa. E aí ela não fica perdida em algumas coisas, não, ela encontra uma orientação em relação a tudo isso. Aí ela vai ser bem-sucedida na sua vida e vai levar isso como uma marca para o Evangelho, que ela vai se fortalecer e a sua ação também vai ser influenciadora de outras pessoas. É você ter um evangelismo integral nisso aí, tá certo? Então a gente vai dar um tempo aqui, no intervalo, e aí na volta a gente continua falando sobre qualidades psíquicas, tá ok? Intervalo.